Olá pessoal, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem fala é o pastor Jonivando. Eu vou trazer uma mensagem falando sobre 5 versículos poderosos que Satanás odeia e estremece. A Bíblia é a poderosa palavra de Deus, não há dúvida que é um livro tremendamente espiritual. Tendo em vista que não somente fala de Deus, mas é Deus falando conosco. Suas leis, seu caminho e seus projetos de vida em Jesus Cristo está revelado em sua palavra. A Bíblia fala a verdade e esclarece de tudo perfeitamente, sendo poderosa em sua totalidade. Obviamente, Satanás, o inimigo de Deus e dos crentes, realmente odeia toda a Bíblia. Porém, aqui vamos apontar 5 versículos poderosos que ele odeia e estremece. O primeiro é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo clássico expressado pela Igreja do Senhor. João 3,16 traz em sua expressão a verdade e o sentido do porquê existimos. Portanto, a base desse existir foi possível por causa do amor de Deus e o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. O amor de Deus revelado em Jesus Cristo é algo poderoso e imensurável. Foi por causa do amor de Deus em Cristo que Satanás foi vencido e impedido de arruinar as almas das pessoas. Isso em especial os que creem em seu plano redentor. Esse derrotado inimigo de fato odeia o amor de Deus. De fato odeia a criação de Deus e odiou ser derrotado por Jesus Cristo através do sacrifício da cruz. O segundo versículo é: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Jesus, em seu sacrifício, aniquilou o poder de Satanás, o que para muitos da época, o sacrifício de Cristo na cruz, não representou muita coisa. No entanto, para o reino das trevas, foi o aniquilamento de suas forças e autoridade. Isso porque as ações de Satanás e seus demônios ficaram condicionados às leis espirituais invisíveis no reino. Efésios 4:8 declara que Jesus levou cativo o cativeiro. Foi através desse triunfo de Cristo na cruz que o preço pelas almas foram pagas, tirando os que creem de suas garras. Ele estremece pela vitória de Cristo na cruz, sendo a derrota sua companhia diária. O terceiro versículo do porquê Satanás odeia e estremece está em Marcos 10:7. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Esse é um dos versículos que Satanás mais odeia, pois ele sabe da legitimidade e verdade da palavra de Deus. Sabendo disso, ele se opõe a tudo o que Deus estabeleceu, querendo tornar contrário à criação e à própria palavra de Deus. Nesse versículo, Deus faz uma declaração para que o homem se una à sua mulher, instituindo assim a família. Porém, o diabo quer fazer diferente, instigando as pessoas a padrões anormais, distante dos que Deus instituiu. Por isso, muitos sistemas contrários à família têm surgido no intuito de desfazer o que foi corretamente criado por Deus. Tudo foi perfeitamente estabelecido e ordenado por Deus. A vontade do Senhor e os padrões que Ele estabeleceu para a humanidade está toda revelada na Bíblia. Tudo o que é contrário à palavra de Deus e à ordem da criação de Deus são fatores anormais, não tendo a aprovação de Deus. No entanto, tudo o que Deus fez é perfeitamente correto e harmonioso. O próprio Deus nunca age contra a sua santidade e sua palavra.
Ele realmente odeia a impureza e toda prática infâmia, de modo que todo padrão moral diferente ao que ele criou são abomináveis aos seus olhos. O quarto versículo está em Lucas 10:19. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Sem dúvida é irritante para Satanás saber que temos autoridade sobre ele mediante o sacrifício e ordem de Jesus Cristo. Tanto ele odeia esses versículos como odeia os que fazem uso da autoridade que Cristo concedeu. O seu poder pode ser neutralizado pelo crente que se apropria dessa autoridade. Isso o incomoda e muito. O quinto e último versículo aqui dessa mensagem está também em Marcos, sendo Marcos capítulo 16, verso 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O sacrifício na cruz nos trouxe o seu reino. Nós nos tornamos, pela fé em Cristo, representantes do seu reino, com o direito legal de usar o nome de Jesus contra o reino de Satanás. Para tanto, o nome de Jesus tem total autoridade sobre Satanás e seus demônios, conquanto essa autoridade Jesus passou aos crentes para utilizar o seu nome contra as forças das trevas. Realmente, Satanás odeia o nome de Jesus e, portanto, odeia quando os crentes fazem uso do nome de Jesus. Ele tem que se submeter à autoridade do nome proferido pelos crentes. Queremos aqui, com esses comentários, declarar o quão maravilhosa e poderosa é a palavra de Deus. E é diante dessa palavra que o diabo estremece e é derrotado. Que Deus faça você resplandecer em Cristo. Esse foi mais um podcast. Que Deus continue abençoando todos vocês.